trabalhar na mensagem dessa manhã. Não é bem uma mensagem, mas é uma conversa, né? Você sabe que eu uso mais o termo conversa, foco dessa manhã. O nosso tema desta manhã é esse: ver outra vez. Passado, presente, futuro e cura. Tá? Nós vamos trabalhar no tema Marcos 10, 46 a 53. Não fica mais fácil, você não precisa perder. Você já está ali, é só você abrir a sua Bíblia, ou então nos acompanhar aqui através. Se eu coloquei 53, mas até 52, não sei, vamos lá. Marcos, vamos abrir o livro no livro de Marcos, capítulo 10. Vou falar de um homem que vocês conhecem já há muito tempo, é nosso amigo de igreja, porque constantemente ele está aqui na igreja, ele está na outra igreja, ele viaja em todas as igrejas do Senhor, porque sempre quem fala dele, ele aparece, ele volta tocando. Tá? Nós vamos falar de um homem, de um cego. Tá? Marcos 10, 46 diz assim: quantos acharam, diga amém. Quem não achou, não procura mais, é só olhar para cá, acompanha na projeção e aí você fica mais livre. Tá? Vamos lá. Isso torna você um pouco mais preguiçoso, e eu também, mas já que está eletrônica, vamos eletrônica, não é verdade? Vamos beneficiar os irmãos. Vamos lá. Depois chegaram a Jericó. E ao sair de Jericó, é uma coisa assim, meia chegar e sair. Sabe por quê, irmãos? É porque Jericó naquela época, sabe quando criam uma cidade nova dentro de uma cidade? Quem vai em Contagem em Minas Gerais, tem Contagem, tem Nova Contagem. Não é? Depois eu estive lá e conheci. Então, parece, você entrando em Contagem, saindo de Contagem, então para você ir para a nova, você tem que sair da velha. Então, mas você entra e sai da mesma cidade. É um exemplo simples que eu conheço, só isso. No Rio não tem Novo Rio, o Velho Rio. Então, diga lá. Chegaram a Jericó. E saindo de Jericó, eles de Jericó e com seus discípulos e a sua grande multidão, estava sentado junto ao caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar. Presta bem atenção nisso, irmão. Presta bem atenção. Eu vou ler de novo com calma. Este, o cego, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, marque bem, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não chamou de Nazareno. Ele chamou Jesus, filho de Davi, do cego. E muitos os repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Já mudou a história, né? Antigamente já queria pela boca, não grita, para de chamar, para de fazer escândalo, né? Agora, quando Jesus chama, já muda, né? Olha, tem bom ânimo, ele te chamou, levanta-te, ele te chama. A história já mudou um pouco. Nisto, lançando de si a sua capa, e um salto levantou e foi ter com Jesus. Isso. E perguntou-lhe o cego: que queres que te faça? Jesus perguntando. E respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Eu vou até aí. Vai ver na próxima? Então vira. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Peraí. Isso aqui tem que abrir os olhos. Jesus te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Quando eu intitulei essa mensagem desta manhã, o título da mensagem, meu filho, ver outra vez, a gente acha uma coisa interessante nessa passagem. A gente encontra nessa passagem algumas particularidades que, primeiro, Bartimeu não era o nome desse cego. Esse cego tem nome, mas a gente não sabe qual é o nome dele. Porque Bar é filho, Timeu é o nome do pai. Então, Bar é filho de Timeu. Não sei se você está acostumado, o pessoal do norte, do nordeste,
quanto mais no interior que você vá, você tem os ouvidos assim. Conhece aquele menino? Qual o nome dele? Ah, não sei não, ele é lá dos Lopes. Ele é lá dos Gomes, da família dos Silva, né? Você quase é igual mulher de pastor. Mulher de pastor não tem nome, e nem filha de pastor. É filho de pastor e a mulher de pastor. Não tem nome. Quer ter um exemplo? Aqui, eu não sei porquê que os evangelhos não diz, acho que ninguém nunca perguntou, qual era o nome desse cego. Mas esse cego até então foi reverenciado ou identificado como Bartimeu, filho de Timeu. Tá? Então a gente começa a entender uma coisa. Bartimeu não era cego de nascença. Ele ficou cego. Porque senão ele não tinha dito isso. Ver outra vez. Certo? O que querem que te faça? Que eu veja outra vez. Então, é por sinal que ele viu antes. Então, são umas particularidades que a gente guarda. É melhor você guardar isso aí, porque isso é interessante. Sabe? Isso é interessante. Então, quando a gente olha para essa situação toda, a gente encontra Jesus saindo de Jericó com seus discípulos. Sabe? E no meio da multidão, aquele barulho todo, aquela gritaria toda do povo, porque o povo tinha hábito de chamar Jesus Nazareno. O Nazareno! O Nazareno! Porque Jesus era de Nazaré. Então ele era conhecido como Nazareno. Jesus era chamado Nazareno constantemente. Tem até um filme que nós vimos, eu não sei se foi Left Behind ou The Day After, uma coisa assim, um filme desse aí, que no final Lúcifer aparece e ele começa a gritar: Nazareno! 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 Começa a gritar, né? Para poder Jesus ter um confronto com ele. E o povo também chamava do mesmo jeito. Porque é igual nós chamamos. Olha o mineiro, olha o carioca, olha o paulista. Não tem esse hábito. Então Jesus era gritar dessa forma. Quem está passando aí? O Nazareno, Jesus Nazareno. Então a gente vê que existe uma identificação com Jesus, né? Com Nazaré. E aí o povo gritava, mas Bartimeu, ele tinha um posicionamento diferente. Bartimeu, irmão, ele encontrou uma revelação muito grande. Bartimeu, ele não enxergava com os olhos, mas ele enxergava com o espiritual. Ele teve uma revelação de Deus, por conhecimento dele. Porque quem é que vai gritar Jesus, filho de Davi, senão aqueles que conhecem a origem de Jesus? E para você conhecer a origem de Jesus, você tem que estudar, você tem que aprender da origem. Então você começa a entender que Bartimeu, ele era um homem que conhecia as origens de Jesus. E ele, nessa hora, ele não chama o Nazareno, porque ele não precisava do homem, mas ele precisava de Deus. Você está entendendo? A revelação é essa. Ele, sem poder ver, ele pergunta quem está passando, e alguém dizia: esse aí é o Nazareno que está passando. Ele diz assim: então esse que está passando, então, Jesus. Ele continua com o mesmo nome, Jesus, filho de Davi. Olha a revelação: tem misericórdia de mim. Quando Bartimeu faz esse tipo de explanação, de frase, grita, né? A multidão, eu queria calar, por quê? Porque normalmente, irmão, deixa eu falar um pouco para você, o que é um cego? Tá? Um cego é aquele que tem um defeito físico, e na tradição judaica, todo aquele que tem um defeito, ele é desprezível. Tá? Ele é desprezível, ele é tirado de casa naquela época, ele era tirado do contexto de família, ele ia para algumas cidades, alguns viviam no leprosário, viu? Mesmo no tempo lepra, porque eles viviam à margem da lei e fora da cidade. Todo defeito no corpo de uma pessoa tirava essa pessoa da sua regularidade. Então ele era afastado. Outra coisa, conta-se uma história de Bartimeu. Eu vou contar para você alguma coisa que eu aprendi de Bartimeu. Primeiro, Bartimeu, conta-se que ele era filho de Timeu. E Timeu era um dos oficiais do exército judaico, tá? De Israel, um desses representantes da lei, um grande. Isso é história, a Bíblia não conta, mas é história que se conta através de livros
daqueles que eram contemporâneos quase que da época. Bartimeu era filho desse Timeu, e esse Timeu era um dos coronéis general da época. Mas o sistema romano entrou, tomou a família, matou Timeu, entendeu? Para desonrar a família, e arrancou os olhos de Bartimeu. Bartimeu não era cego, mas tinha olho. Não, ele era cego porque não tinha olho. Aí está o milagre. Aí ele não tinha olho. Foi arrancado os olhos em punição pelo que o sistema romano fez com o povo da época. Você está entendendo? Era uma vergonha. Mas depois parece que eles reconhecem. Isso é história. Isso não é Bíblia, é história. Estou falando de Bartimeu. Mas parece que depois o próprio sistema romano reconhece a ele e dá a ele uma capa. A capa de um cego, o que é a capa de um cego? A capa de um cego, ele é um alvará para operar, uma licença. Você não podia ser uma pessoa com defeito, ou ninguém poderia ser uma pessoa com defeito, sem ter uma capa, porque você não poderia pedir esmola em qualquer lugar. Bartimeu tinha uma capa dada, e essa capa era dada pelo sistema romano, para que ele pudesse livremente andar para cima e para baixo e pedir esmola. Você está me entendendo? Porque cego também pagava imposto a Roma. Não sei se você sabe disso. A esmola que era retirada na praça, não tinha que ser pago. É por isso que tinha um registro. E lógico que ele foi sempre beneficiado, porque ele recebeu uma capa para ser livre, para poder transitar aonde ele quiser. E ali a Bíblia diz que ele estava a caminho. Jericó era uma cidade estratégica. Era uma cidade que, para quem chegava em Jerusalém, passava primeiro em Jericó. Era uma cidade de repouso. Quem já ouviu falar essa expressão? Cidade de repouso. É uma cidade que onde quem é motorista de caminhão conhece muito bem isso. É uma cidade que você precisa ir do ponto A ao ponto Z, mas no meio você encontra uma cidade que você para, estaciona o caminhão, dorme, passa ali a noite, descansa, para o dia seguinte você tomar caminho até chegar no seu ponto Z. Jericó era desse jeito. E ali estava Jesus. O importante é isso, irmão. Olha quantas particularidades. Às vezes as pessoas pegam a Bíblia e entram pelo assunto e vai levando o assunto pessoal e esquece de explicar o que estava, o contexto da época. Bíblia é bom para começar, sabe? É por isso que eu sempre cito as pessoas que pregam, irmãos, procurem subsídios, ou seja, coisas que possam ser aplicadas na sua ministração, para que o povo entenda a história da época. Quando a gente traz um texto bíblico para você, o que eu pretendo fazer mais na minha parte, é trazer você para dentro do texto, para você conhecer a história que eu estou falando, para que você possa viver a situação que está vivendo. Tá? Então, o que acontece com Bartimeu é justamente isso. Bartimeu estava no caminho, tá? Bartimeu estava ali pedindo esmola, sabe? Mas Bartimeu, ele tinha um princípio. Ele era uma pessoa requintada. E um cego que não é um cego de nascença, um cego que um dia já viu, ele consegue ver algumas coisas na sua mente. É aí que eu quero trabalhar esta manhã. É aquela visão que não é a visão literal, mas é a visão da mente, a visão da alma. Se você chegar para uma pessoa que ficou cego no decorrer da sua vida, de certa idade, depois de aprender uma série de coisas, você falar para ela assim, você sabe um vestido vermelho? Imagina um vestido vermelho. A pessoa vai imaginar um vestido vermelho mesmo sem ver. Se disser, eu estou vestindo uma roupa branca, ela vai saber que você está com uma roupa branca, porque ele tem noção do que conhece, o que é branco, o que é vermelho, o que é preto. Você está entendendo? Quando Jesus ouve o grito de Bartimeu, ele para. Por quê? Ele para porque houve uma revelação nesta hora. Ele para por quê? Porque no meio daquele grito todo de Nazareno, alguém lançou a voz um pouco mais alta e disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que isso parece, irmão? Sabe o que parece? Parece as pessoas que vão para a igreja só para viver no meio da igreja. Tem muita gente assim. É por isso que eu sempre expliquei que seguir a Jesus não quer dizer que você está em Jesus.
Tem muita gente que vem para a igreja pedir bênção daquilo que precisa e depois chuta a igreja. Depois abandona a igreja. Esses seguem a Jesus, mas eles não estão em Jesus. Por quê? Porque quem está dentro, está no contexto. Passa o que passa, come o que come, bebe o que bebe, sofre o que sofre, ri o que ri. Essa é a particularidade de Bartimeu no meio dessa multidão. Enquanto todos só viam um homem, que era Jesus, que fazia milagre, que era um milagreiro, Bartimeu viu o Filho de Deus, apesar de não ver. Ele viu no mundo espiritual e revelou aquilo que ele sabia. Jesus, filho de Davi, descendência, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para tudo e diz: quem me chamou? A multidão está te gritando. Não. Quem me chamou viu a revelação. Não, houve uma revelação. Não, para tudo, para. Chama ele. Então aqueles que diziam: cala a boca, rapaz, você está incomodando. Imagina, quem vai incomodar, gritar mais numa multidão que já está gritando? Ninguém. Mas o diabo, ele é sutil, irmão. Irmão, o diabo é sutil. O diabo tem um ouvido tão apurado quanto o de Deus. Porque é a criação de Deus. Agora ele é diabo, mas não era. A apuração do ouvido do diabo é apurada. E ele escutou Bartimeu gritar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele parou: peraí, eu vou interromper isso. Começa a colocar pessoas. Tem pessoas, irmãos, tem uma classe de pessoas na nossa vida, no geral, que elas fazem part-time com o inferno. Me desculpa, não estou falando de ninguém daqui, eu estou falando das nossas vidas, da sua vida, da minha vida. Quando você está sentindo as bênçãos do Senhor próximo de você, tem alguém que quer te tirar do caminho de Deus para você não receber as bênçãos de Deus. Quando você está em meia luta, mas você está sentindo que está vindo o mover de Deus ao teu favor, sempre aparece alguém com uma frase que possa querer tirar você daquilo que você está focando em Deus. Exemplo disso: toda vez que você determina com Deus uma vida nova, um compromisso novo, um propósito novo de servir a Deus, seguir a Deus, andar em Deus, quando você determina, pode escrever na sua Bíblia para você não esquecer, você não termina sem passar por lutas. É Deus fazendo isso? Não, claro que não. É o diabo tentando te tirar daquilo que você teve um propósito. Quando Bartimeu sentiu a revelação, que grita, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele faz? O povo: rapaz, cala a boca. Que povo é esse? É o povo que serve Jesus. Você entendeu? O problema é quem segue a Jesus. Nem sempre quem segue Jesus está em Jesus. É um perigo. Nós temos que ver uma revelação disso ainda e entender. E nem todo mundo tem a mesma concepção que você tem naquilo que Jesus tem para oferecer. Às vezes são só interesseiros. Bartimeu grita, Bartimeu recebe e Jesus para. A visão que eu quero nessa manhã trazer para vocês é aquela visão que Bartimeu pede para Jesus restaurar. Sabe que na vida da gente a gente tem umas histórias, né? Nós temos origens. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, até mesmo os menores, têm uma noção, alguma visão do passado. Uma visão que não consegue ver mais. Uma visão da família, uma visão de amigos, uma visão de pai, de mãe, que se perdeu ao longo do tempo, uma visão de uma juventude de amigos que, se eu pudesse voltar atrás, uma visão da igreja, quando você era totalmente envolvido na igreja e sentia a presença de Deus, e hoje você olha e não consegue sentir mais. É essa visão que eu quero trabalhar nesta manhã. Porque quando Jesus cura Bartimeu, ele não só cura literalmente, é por isso que eu mandei vocês anotarem na mente de vocês,
que não faz sentido uma pessoa pedir a Jesus: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus vira assim: eu te salvei. Eu não quero salvação, eu quero enxergar. Você está entendendo? Deu para cair a ficha? Estou comigo aqui, vocês? Ele está pedindo para abrir os olhos, enxergar de novo. Aí Jesus veio e falou assim: eu te salvei. É como se a gente dissesse: Jesus, eu não estou preocupado agora com o céu, eu estou preocupado em rever aquilo que eu vi um dia. Mas eu quero dizer para você, assim como Bartimeu teve uma revelação de Jesus, Jesus também revelou para ele uma coisa que ele não esperava. Ele disse: olha, eu não vim aqui simplesmente para botar um olho onde não tem. Eu não parei simplesmente para poder trazer você a sua normalidade, sabe? Para você ser uma pessoa normal aos olhos dos homens, não. Eu parei para botar olho não tinha e dar a você uma vida eterna. Para que você entenda, o que eu vim fazer não foi para estabelecer um olho. Eu vou fazer, porque eu posso fazer. Mas eu vim para te dar uma vida constantemente comigo na eternidade. Jesus, ele retribui a Bartimeu aquilo que Bartimeu revelou dele. Você está me entendendo, irmão? Porque tem coisas que a gente precisa enxergar, porque, olha, tem momentos na vida da gente, irmãos, que a gente, olha, tem duas imagens na minha mente, que se eu pudesse voltar atrás para refazê-la e fazer de uma forma diferente, eu gostaria, se Deus pudesse. É impossível para mim. Porque toda vez que a gente fala uma coisa que é impossível, a gente começa a imaginar que é impossível até para Deus. Mas para Deus nada é impossível. Está aqui a prova que um homem que não tinha olho, Jesus restabelece um olho que não tinha. Não é simplesmente botar a mão nas vistas e as córneas começar a enxergar. Não. Estabelecer um olho. É colocar um olho de volta. Não é isso, sabe? Mas eu tenho uma imagem na minha... A imagem que mais me torturou por um certo tempo de vida foi quando eu saí de casa e deixei a minha mãe olhando pela janela. Eu tinha que descer, porque a rua que eu morava era uma subida. Eu estava no meio da subida, no meio, sabe? Lá era mais alto, aqui era mais baixo, eu estava bem no meio. E aí, quando eu saí de casa, a minha mãe não quis me olhar, por tristeza. Eu estava saindo de casa, estava viajando para a América, para um país onde eu não tinha retorno. Ou então, se eu retornasse, eu não voltava mais para a América. Eu não tinha prazo de voltar. Você está me entendendo? E ela, para não querer ver eu partir, eu digo: mãe, eu estou indo. Mãe, eu estou indo, sabe? Mãe, eu estou indo. E ela: não, para não chorar, não sofrer. Poxa, se eu pudesse ter de Deus a oportunidade, em vez de chamá-la, de chegar ali e dar um abraço dela, um beijo, dizer: eu estou indo, eu não fui. Isso veio a minha mente, ela ficou me segurando muito tempo nisso. Eu me torturava porque eu me condenava. E através dessa sequência de vida que eu saí de casa, eu louvo a Deus pela mulher que eu tenho, porque nós trabalhamos tantos anos, sabe? Tantos anos, mas eu trabalhar muito. E eu pude dar à minha mãe ainda um pouco de vida, uma casa para ela morar, para ela descansar em paz. E daí ela partiu e morreu. Aí meu coração, ele descansou. Porque tudo que eu queria mais é voltar lá e abraçar a minha mãe. E quando eu vi essa mensagem, aquilo me trouxe a volta. Eu digo: meu Deus, eu queria tanto poder enxergar aquela situação e desfazer a situação de uma forma mais suave. Entende, irmãos? Então, quando Bartimeu pede isso, eu acredito que Bartimeu pede a ele: eu quero ver de novo, eu quero ver a face da minha mãe, eu quero ver meus parentes, eu quero ver o sorriso da minha mãe, eu quero ver o sorriso da minha família. Não é só simplesmente um restabelecimento de um olho, mas trazer de volta imagens que marcaram a vida dele. Talvez tenha gente aqui nessa manhã que tem uma imagem lá atrás, que gostaria de rever essa imagem. Às vezes um mal entendido com alguém que tanto amou no passado, sabe? Que tinha uma consideração tão grande, mas ficou para trás.
E aí, hoje, essa manhã, vem essa palavra, e quem sabe a gente pode pedir a Deus, Deus, sabe, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a gente poder voltar aí a enxergar esse momento, e dar um abraço, e perdoar alguma coisa que alguém fez. Porque o milagre de Jesus não foi só trazer o passado ao presente, preparar o futuro, mas acima de tudo, trazer a cura. A cura de tudo aquilo que Bartimeu passou, a tristeza da família, a morte do pai, sabe, a perca dos bens, porque Roma toma tudo. Vocês sabem a história de Roma. Vocês sabem quanto eles eram cruéis demais. O sistema romano ele era cruel demais. E Bartimeu pede a Jesus que eu torne a ver. É importantíssimo. Talvez nessa manhã, aqui nós temos pessoas que queiram ver de novo. Aquilo que no passado ficou totalmente sem, sabe, inexplicável, sem conserto. E parece que uma cegueira bateu e acabou a história. Quando a gente olha para essa história de Bartimeu, a gente começa a entender uma série de coisas. Que Jesus não veio para dar vida. Aliás, não veio para dar só vistas. Jesus veio para dar vida. As pessoas precisam entender que a missão da igreja não é curar os enfermos. Não, irmão, não é. A missão da igreja não é botar comida na boca de quem está com fome. Não, a princípio não. É paz porque tem que fazer. É a bondade de Deus, claro. Não, mas não é. A missão da igreja é levar de volta, trazer do passado aquilo que estava morto, como a palavra de Deus diz que nós estávamos andando a passos largos para a morte, trazer para o presente, hoje, aqui, agora, sabe? E trazer esse presente e projetar hoje aqui um futuro, mas curar nossa alma, para vivermos uma eternidade com a alma curada. Sabe? A palavra de Deus é muito clara, muito objetiva, e a gente tem que usar tudo isso para a gente poder aprender, para sermos curados da nossa cegueira, porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. E às vezes nós temos sérias coisas que precisam ser enxergadas, ser curadas, e não são curadas, porque a gente está preso no passado, sofrendo a consequência do presente, e sem perspectiva de futuro. Por quê? Porque não fomos curados. Quando Bartimeu pede a ele, cura, eu quero ver de novo. Eu quero ver meus sobrinhos, eu quero ver meus amigos. Eu quero ver como é que ficou a vergonha da minha família pela morte do meu pai. Eu quero ver como é que está a sociedade, a família, os amigos, a vizinhança, a cidade. Eu quero poder viver outra vez, eu quero poder desfrutar daquilo que eu tinha quando eu era de uma certa idade. Aí Jesus vem, peraí, vou fazer o seguinte, primeiro, eu vou te salvar. E simultaneamente eu vou te curar. Isso é maravilhoso. Irmão, Jesus tem o projeto de Deus para a sua vida é muito mais do que você pensa. É muito mais do que eu penso. O projeto de Deus para a nossa vida, ele é abrangente a todas as áreas. Às vezes a gente só precisa de uma coisinha. Né? A gente vem aqui para a América, a gente bota o pé nesse país, a gente pensa o que aqui agora eu vou fazer minha independência financeira. Mas não. Tem coisas que lá no Brasil Deus não tinha como consertar na tua vida. Escuta o que eu vou te dizer, porque na minha foi a mesma coisa. Tinha coisa que lá no Brasil você não tinha como ser consertado, não tinha ser como curado. Mas Deus te traz aqui, te põe todo você num sistema onde a sua visão é isso, é aquilo, os seus projetos. Cada um tem os seus projetos. E aí, nesse interim, Ele vai te curar. Viu? Para ter um futuro melhor na presença de Deus. Quantas pessoas chegam aqui arrasadas de vida? Quantas pessoas chegam aqui destroçadas das suas vidas? Tiveram que abandonar o Brasil para não sofrer mais em situações diferentes. Mas chega aqui e encontra um abraço, uma casa acolhedora, um Deus que abençoa, um Deus que perdoa, que cura e muda a vida. A revelação na vida de Jesus, a revelação na vida de algumas pessoas, elas eram quase que paralelas. Quer ver uma outra pessoa que eu quero trazer para você, que ela teve uma revelação de Deus, enquanto a multidão não tinha? Uma outra pessoa que é um exemplo nítido. Talvez você nunca tenha percebido o que eu vou te dizer hoje. Mas passa a guardar isso na sua mente.
A guarda de Bartimeu, sabe aquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Quantos anos ela tinha aquilo? 12 anos. Mulher conhece muito bem essa situação. O homem casado também conhece, porque vive a Deus. Aquela mulher, irmão, ela estava no meio de uma sociedade onde ela era desprezada, ela não podia estar no meio do povo. Aonde aquela mulher passava, o povo se afastava, como contagiada. Ela era uma mulher que podia contagiar alguém, porque na situação dela ela era imunda. Você sabe como uma mulher entrava no período de menstruação, no seu período de menstruação, ela tinha que se retirar de casa. As filhas novinhas, a mãe tinha que preparar a bolsinha dela e sair com ela. Muitas das mulheres no seu período de menstruação tinham que viver próximo do leprosário, porque não podia ficar no meio da sociedade. Você sabia disso? Isso é história. Não é eu que estou dizendo, isso é história. Uma mulher com derramamento de sangue, ela não pode estar no meio da sociedade porque ela é impura. Ela tinha que preparar o período da menstruação da filha e sair com a filha para se aproximar de um lugar próximo ao leprosário ou no leprosário, porque tinha que ficar distante da sociedade. De tão era aquela lei naquela época em relação às mulheres. E essa mulher tinha 12 anos, e a Bíblia diz que ela tinha gasto tudo o que tinha na mão de médicos para se curar. E a palavra de Deus vai dizendo que ela um dia ouviu falar que Jesus passaria. Alguns dizem que ela talvez se arrastou no meio da multidão e tocou na orla das vestes de Jesus. Alguns dizem. A Bíblia não diz que ela se arrastou. A Bíblia diz que ela se aproximou e tocou as vestes de Jesus. Estou falando o que a Bíblia diz. Então eu imagino o seguinte: Jesus está no meio aqui desse salão aqui, a multidão toda em volta, e o povo tudo ouvindo, querendo milagre. Ela vai chegando, o povo vai afastando. Ela vai chegando, o povo vai afastando, porque ninguém queria ficar perto dela. Epa, isso vai me contagiar. E ela chega, ela toca. Mas por que ela toca nas vestes, na orla das vestes de Jesus? Eu vou revelar para você alguma coisa interessante. Vou revelar. Se você pegar a imagem de um sumo sacerdote. Quem conhece a imagem de um sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para levar o sacrifício da nação e para pedir perdão, para que Deus possa perdoar a nação. Ele tem uma vez por ano. E ele tinha que entrar no Santo dos Santos amarrado. Amarrava-se uma corda nele, e na orla da roupa dele tinha uns nós, e nos nós do lado tinha um guizo. Sabe aqueles guizozinhos que faz barulhinho? Por quê? Porque quando ele entrar no Santo dos Santos, aquilo faz barulho. Enquanto ele está caminhando, está fazendo barulho. Então ele está vivo, que ninguém podia entrar. Era só ele. E ele tinha que parar ali dias, tempos, sem tocar. Não podia ter relação com a sua mulher, não podia comer uma série de animais, não podia tocar em nada, ele tinha que ser, ele chama o batismo. O batismo é lavagem com água 3 vezes ao dia. Se ele saísse na rua, quando ele voltar, ele tinha que lavar tudo, trocar tudo. À noite, ele podia apertar a mão de uma pessoa, quando estava nesse período, para poder entrar no Santo do Santo. Quando ele entrava no Santo do Santo, se parasse, a corda tinha que puxar. Se o barulho não tivesse, se ele parasse, não tivesse barulho nenhum, tinha que puxar porque estava morto. Porque ninguém entrava na presença de Deus e saía vivo. Você entendeu? Só que esses guizos só via na roupa do sumo sacerdote. Essa mulher do fluxo de sangue, ela teve uma revelação naquele dia. Ela disse: se eu apenas tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curado. Por quê? Assim como Bartimeu teve a revelação de dizer: filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, essa mulher disse: se eu tocar na orla da veste de Jesus, a santidade de um sumo sacerdote eram os guizos, os nós. Ali era marcada a santidade dele. Se eu tocar na santidade de Jesus, eu vou ser curada instantaneamente. Ela não tocou no braço, ela não tocou na mão, ela não tocou no peito, ela não tocou no lombo, ela não tocou na perna, ela foi na santidade de Jesus. Aí Jesus imediatamente: para!
tocou? O Senhor diz quem te tocou. A multidão te aperta, te assola. Não. Eles me esbarram, mas alguém tocou em mim. Porque de mim saiu o quê? Virtude. Revelação. Ela foi na santidade de virtude. E a Bíblia diz que automaticamente o sangue parou de jorrar. Revelação, irmão. Revelação. Sabe, a gente tem que andar na igreja vivendo as revelações de Deus. A gente não pode andar na igreja simplesmente porque eu estava falando com o pastor Gessé quarta-feira depois do culto. E aqui eu termino a minha administração desta manhã. Hoje as igrejas estão assim. Igreja aspas. Não estou falando todas, estou falando algumas. Escute bem, não me leve a mal, eu não estou aqui para falar de igreja de ninguém, porque senão eu vou dar tiro no meu pé. Falar de pastor, eu dou tiro no pé. Falar de igreja, eu dou tiro no pé. Por quê? Porque eu sou pastor, eu sou igreja. Mas os louvores das igrejas estão se tornando bem próximos do profissional. Tem pessoas na igreja que adoram a Deus, fazem um louvor, mas elas estão tão tentando chegar próximo do cantor, que parece que ela está assumindo o cantor ou a cantora naquele dia. Então são vozes preparadas para ela ou para ele, são luzes preparadas para ela, para ele, são arranjos preparados para a voz deles. Está ficando profissional demais. Os púlpitos estão virando púlpito de casa de show, não é de bar que eu estou falando, de teatro, aonde tudo é preparado para um grande show. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para você é o seguinte: os louvores da igreja tem que ser louvor congregacional. O que é congregacional? São louvores aonde a comunidade junta adora o Senhor. Israel era assim que fazia. Quando Israel levava a adoração a Deus, todo o grupo que ali estavam louvavam a Deus juntos. O que nós estamos fazendo isso? Porque quando chegarmos no céu, nós iremos ver que toda a corte do céu adora o Senhor conjuntamente. Você está entendendo? Irmão, nada contra para aqueles que têm o dom de louvar a Deus, aqueles que cantam solo. Não é isso que eu estou te dizendo. Não. Isso sempre existiu. Davi era um desses. Davi era um desses que louvava, que cantava separadamente, solo. Claro que era. Né? E outros mais. Não, eu estou dizendo o que estão fazendo em prol que esse apareça como profissional. O profissionalismo está matando o congregacional da igreja. O louvor da igreja é daquele tipo, mas o senhor é muito contemporâneo. Não, eu não estou dizendo que eu não possa receber uma mudança. Eu acho que tudo tem que mudar. Se é para o bem de todo mundo. Mas o louvor da igreja tem que ser aquele que nos pega na mão e vamos louvar juntos. Sabe, ou então bota a mão no ombro assim e louva junto. Porque eu creio muito, irmão, que dentro da igreja existe uma unção de Deus. Todo dia de culto, uma unção de Deus. Às vezes uns estão na unção, outros não. Uns recebem, outros não. Eu creio que daquilo que eu recebo, se eu tocar em você, eu também te passo. Porque Jesus sempre ensinou assim: o que eu tenho, eu te dou. Coloca a mão, cura, bota o cuspe, cura, bota não sei o que, cura, bota o manto, cura. Jesus sempre foi assim. Eu creio que quando nós estamos numa congregação, louvando a Deus, se a gente se unir num só louvor, a unção de Deus vai tocar a todos. Do que a gente parar para ouvir uma pessoa cantando 3, 4 louvores da igreja parada. E às vezes são louvores que a gente nem conhece. Profissionalismo está matando o congregacional de muitas igrejas. E aí as perguntas são assim: por que a gente não volta àquele tempo que todos cantavam o mesmo louvor que se canta em cima do púlpito? Eu digo, eu não sei, cada um faz aquilo que tem melhor. A casa dos outros tem porta. E se tem porta, eu não posso entrar, né? Porta que está lá dentro, acontece o que querem. Sabe por quê, irmão? Eu vou dizer para você, agora eu posso dizer para você: o diabo é sutil, como eu disse no início. Se eu subdividir
Como eu não posso terminar com o louvor de todos, a adoração do povo de Deus, o que eu faço? Eu posso tentar subdividir em porções, em parcelas menores, introduzir o orgulho, introduzir a soberba nessas frações individuais, e aí quebrar o louvor a Deus. Tampar a boca daquele que tem vontade de gritar a Deus a sua gratidão por tudo que Deus fez. Quero voltar aqui em Bartimeu. A multidão seguia Jesus. Quando ele começou a colocar a revelação de Cristo para fora, o que eles disseram para ele? Você está incomodando. Enquanto os louvores estiver fechando a tua boca para você não louvar a Deus, sabe, está matando aquilo que você deveria fazer todo dia de culto na casa do Senhor. Abrir os braços, agradecer a Deus por tudo que você recebeu durante a semana, durante a vida, no seu caminhar. Então, quando você começa a olhar, a ouvir o que os outros estão fazendo, e você? Quando é que você vai ter a oportunidade de fazer? Mas eu não canto bem quanto ela. Não. Aqui em cima, não é palco para profissional cantar e ficar bonito. Aqui é palco, aqui é púlpito, onde você vem expressar a tua adoração a Deus pelo que Ele é. Pode ser que você tem que cuidar de fazer uma coisa bonita. Por quê? Porque é para Deus. Pode ser. Claro que tem que ser. Mas não. A gente não pode botar uma bucha na boca das pessoas com profissionalismo e dizer assim, cala a boca, porque agora quem canta sou eu. Eu sei cantar e você não sabe. Você está me entendendo, irmão? Igreja não é isso. Igreja é aquela que você dá a mão ao outro e junto a gente adora a Deus e o poder de Deus cai sobre nós. É por isso que nós cantamos nessa noite, essa manhã, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. É isso, assim como foi com Maria, assim como foi com Jesus, é conosco. É conosco. É quando a gente se junta, quando o corpo se junta, perna, braço, tronco, membro, cabeça, tudo se junta, forma um corpo. É aí que a unção de Deus se transforma. Ela não se transforma, ela desce sobre nós. Aí se torna um rio de água viva. Foi o que nós falamos aqui na quarta-feira. A água viva, por que é água viva? Porque é uma água que não para de jorrar. É quando Deus começa a derramar sobre nós. Outra coisa que eu quero dizer para você, Jesus é tão bom, tão perfeito, que com esse homem, ele fez o que os reis faziam na época. Os reis tinham o dia da misericórdia, podemos dizer assim. É que ele saía de dentro do palácio, ele ia andar no meio do seu povo. Davi fez isso, né? Ele saía do palácio, ia andar no meio do seu povo com seus seguranças. Aí uma bela hora ele parava, olhava para um e dizia, o que tu queres que eu te faça? Ele disse, eu quero terra, quero casa, quero comida. Imediatamente o rei dava ordem aos seus súditos. Vai e dê para ele terra, comida, casa, trabalho, dinheiro, que for. Ele restabeleceu a vida daquela pessoa. Jesus fez a mesma coisa com Bartimeu. E nessa manhã, ele quer fazer comigo e com você. Talvez você e eu, nós tenhamos alguma coisa que a gente precisa enxergar, que a gente não consegue enxergar mais. Sabe? Uma comunhão entre família, um amor entre família, uma comunhão de família com Deus, que não tem mais. Mas o Senhor está aqui nesta manhã para restabelecer essa visão que você não consegue enxergar. Senhor, virou uma clausura na mente, virou como é que dá o nome? Quando tampa assim uma ferida, uma casca, uma atrofia, uma coisa que cobre. Cicatriz, né? Fica a marca, mas fica dentro do negócio. Cicatrizou, mas não curou. Quem sabe essa manhã Jesus quer abrir esses olhos e você poder enxergar, e não só você poder enxergar, a situação poder clarear e todos poderem enxergar a cura do Senhor. No passado, nessa manhã, se você quiser, ele vai ficar no lugar dele, no passado. Mas Jesus vai preparar o teu presente de tal forma, mudar a tua história, para que o teu futuro seja um futuro curado diante de Jesus. A Bíblia diz que essa mulher e Bartimeu foram notados nos livros para que todos soubessem. Bartimeu seguiu Jesus de imediato. Sabe por quê? Ele pôde ver aquilo que Jesus tanto fizeram na vida dele e restabeleceu a paz, a alegria.
Essa manhã eu quero que essa palavra possa entrar no seu coração, porque aqui está o momento do milagre nessa noite, nessa manhã, desculpa. O milagre está aqui representado. Pão e vinho, vida, morte, ressurreição. Não porque você é bonito, seus olhos são tão azuis, ou verde, tão lindos, seu cabelo é tão bonito, louro, moreno, vermelho, não. O seu corpo é sarado, não. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Foi aqui para mim, minha filha, o da Santa Ceia. Nós fizemos um background bonito da Santa Ceia. Ele diz assim: Ele nos amou primeiro. Aleluia. Eu botei logo na lista aqui, ó. Saiu? Saiu. Então, daqui a pouco ele aparece aqui, de imediato. Nós fizemos um background, diz assim: Ele Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos Jesus. Você não era nem nascido quando Jesus morreu na cruz com você, mas Ele já te amava antes de você nascer. Viu? E todos que estão em Cristo Jesus, os seus olhos serão abertos para ver o que Jesus preparou para nós. Fica de pé nesse momento. Tem um hino que a gente vai ouvir. Eu gostaria que você adorasse ao Senhor junto conosco, antes de nós entrarmos na ceia do Senhor nesta manhã. Que o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais, que o Senhor possa te curar de algumas cegueiras. Irmãos, às vezes nós não subimos na vida porque nós somos cegos. Às vezes a gente olha para um lugar, uma situação, e acha que aquilo é o certo para nós. Mas cuidado, não faça nenhuma decisão antes de perguntar a Deus o que é melhor para você, mesmo que seja no meio de uma congregação, dentro de uma igreja, dentro de um ministério. Por quê? Porque tudo a gente depende do Senhor. O diabo também rola no meio da igreja. Antigamente eles ficavam na porta, entrava, endemoniava a gente, botava a mão, expulsava e ia embora. Hoje em dia ele entra no meio das pessoas, nas pessoas. Entra o ódio, entra a ira, a falsidade, a confusão. Isso tudo é obra do diabo. Ele vai entrando na igreja, vai criando, entra a soberba, sabe? As coisas ruins, eles vão afastando o povo de Deus, separando o povo de Deus. Mas nesta manhã, o Senhor está dizendo assim: eu estou curando os teus olhos. Você vai ver coisas que você nunca viu, porque eu, Senhor, estou curando os teus olhos. Estou curando os olhos da tua família, estou curando os olhos da tua casa, estou curando os teus olhos no olhar para tudo aquilo que Deus preparou para você. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para nós. Ele é fiel. A bondade de Deus é constante na nossa vida. Feche os seus olhos. Vamos ouvir esse louvor, vamos louvar ao Senhor nesta manhã, porque a bondade de Deus é enorme. Ela é enorme. Feche os seus olhos. Entra em intimidade com Deus. Entra em intimidade com Deus. Joga bem no PA, tá? Bem alto para a gente poder ouvir. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Oh Deus. Aleluia. É verdade, Senhor, todos os dias. Vamos dar as mãos, nossos irmãos, vamos fazer uma família grande. Dá o irmão e dá as mãos do irmão do lado, dá ele isso. Nós falamos essa manhã, não foi? Deixa ele dar a mão ao seu irmão, sua irmã. A vontade de Deus. Aleluia. Um pouquinho mais para cima. Oh Deus!
período de ceia do Senhor, né? Nós vamos cear, logo depois as nossas crianças estarão aqui em cima do púlpito, falando um pouco daquilo que elas aprenderam nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Está junto conosco Paulo Henrique Cosmos. É Cosmos? É? Cosmos. Paulo Henrique está junto conosco. Vamos dizer para ele: seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Paulo. Deus abençoe. Fique junto conosco. Depois temos um almoço. Participe junto conosco. É bem-vindo no nosso reino. Amém? Deus te abençoe ricamente e te ajude na sua caminhada nesse país. Bom? Deus te abençoe. Também nós vamos fazer a leitura oficial da Santa Ceia nesta manhã. Tá? Nós vamos chamar as nossas meninas que estão lá embaixo, as senhoras que estão lá embaixo preparando o almoço. Vamos chamar as crianças para estar subindo, para participar da ceia do Senhor. Vamos fazer a leitura da Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? A Bíblia diz assim na palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pede só para alguém controlar as crianças, fazer a professora subir para cá e controlar as crianças, enquanto a gente faz a oração, a leitura da palavra do Senhor. E controla para mim, por gentileza.